A chuva caía forte sobre a Avenida Atlântica quando Estevão Cavalcante desceu do táxi em frente ao Grand Imperium Palace. Suas botas de couro surrado deixaram marcas molhadas no tapete vermelho da entrada. A camisa xadrez desbotada contrastava com o mármore italiano e os lustres de cristal que iluminavam o saguão. Estevão tinha 68 anos, mãos calejadas pelo trabalho na terra e um olhar sereno que já havia testemunhado 7 décadas de vida. Vinha da fazenda Santa Rita, no interior, onde criava gado e plantava café. Nunca se importou com aparências. Para ele, a riqueza verdadeira estava na simplicidade, no cheiro da terra molhada, no mugido do gado ao amanhecer. Mas naquele dia chuvoso de quinta-feira, precisava estar na capital. Sua neta, Isabela, formava-se em medicina no dia seguinte e ele não perderia a cerimônia por nada neste mundo. Ao se aproximar do balcão de recepção, Estevão notou 2 atendentes. Uma jovem chamada Beatriz organizava papéis com eficiência silenciosa. Ao lado dela, Wanderson Meirelles ajustava o nó da gravata Hermès enquanto checava o reflexo no computador. Wanderson tinha 32 anos e trabalhava no Grand Imperium há 5 anos. Subira de carregador de malas a recepcionista sênior, e aquele título inflava seu peito como um pavão. Usava gel demais no cabelo, perfume importado demais na pele e possuía arrogância demais no coração. Quando Estevão se aproximou, Wanderson ergueu o olhar com desdém visível. "Boa noite", disse Estevão com voz calma. "Preciso de um quarto para hoje." Wanderson examinou o homem de cima a baixo. As botas lamacentas, a camisa simples, a mochila velha nas costas. Um sorriso cruel se formou em seus lábios. "Senhor, o Grand Imperium Palace é um estabelecimento 5 estrelas. Respondeu com tom condescendente. "Talvez o senhor tenha se confundido. Há uma pensão 3 quarteirões abaixo que seria mais adequada ao seu perfil." Beatriz lançou um olhar desconfortável para o colega, mas não disse nada. Estevão manteve a expressão serena. "Entendo, mas gostaria de ficar aqui, se possível. Qual o valor da diária?" Wanderson soltou uma risada curta. "A nossa diária mais barata é de R$ 4.500. Ele enfatizou cada palavra. "E isso é apenas pelo nosso quarto standard. Duvido que o senhor carregue isso na sua mochila." "Tenho como pagar", respondeu Estevão tranquilamente. Claro. Wanderson revirou os olhos. "Olha, vou ser honesto com o senhor. Não estou com paciência hoje. Tivemos hóspedes importantes o dia inteiro. Um senador, 2 empresários, uma atriz famosa. Não posso ficar perdendo tempo com, pessoas que claramente entraram no lugar errado." Beatriz se mexeu desconfortável. "Wanderson, podemos apenas verificar a disponibilidade." "Beatriz, por favor, eu resolvo isso", cortou ele, sem tirar os olhos de Estevão. "O senhor realmente acha que pertence a um lugar como este?" Estevão permaneceu em silêncio, apenas observando. "Sabe o que eu acho?" continuou Wanderson, ganhando confiança com o silêncio do velho. "Acho que o senhor está fugindo da chuva e pensou em tentar a sorte. Mas aqui não é abrigo, viu? Isso aqui é o Grand Imperium Palace. Grand Imperium Palace. O senhor entende o que isso significa?" Um pequeno grupo de hóspedes começou a se formar, observando a cena com curiosidade. "Significa", prosseguiu Wanderson, agora performando para a plateia, "que temos um padrão a manter. Não podemos simplesmente deixar qualquer pessoa entrar e manchar a reputação do hotel. O que os outros hóspedes vão pensar se virem alguém com essa apresentação circulando pelos corredores?" "Wanderson, isso é inaceitável", murmurou Beatriz, mas sua voz foi abafada. "Inaceitável é fazer esses outros senhores e senhoras que realmente podem pagar pelos nossos serviços se sentirem desconfortáveis", retrucou ele. Estevão respirou fundo. Sua expressão permanecia calma, mas algo brilhava discretamente em seus olhos. Não era raiva, era algo mais profundo. Tristeza, talvez. Decepção.
Jovem, disse ele finalmente com voz suave, não vim aqui para causar problemas. Apenas preciso de um lugar para dormir. Ah, agora ficou educado? Zombou Venderson. Tarde demais, meu senhor. Sabe o que eu vou fazer? Vou te dar uma chance, uma única chance de provar que não está desperdiçando meu tempo. Ele digitou algo no computador com gestos exagerados. Temos disponível a suíte presidencial. 12 mil reais a diária. Venderson cruzou os braços. Vou fazer uma aposta com o senhor. Se conseguir pagar pela pior suíte que temos disponível, eu pessoalmente te dou upgrade para a suíte presidencial. De graça. Mas se não conseguir, o senhor sai daqui e nunca mais volta. Aceita a aposta? Beatriz arregalou os olhos. Venderson, você não tem autoridade para... Tenho sim. Sou recepcionista sênior. E esse cavalheiro está perturbando nossos hóspedes. Estevão olhou ao redor. As pessoas observavam com expressões mistas de curiosidade e desconforto. Ninguém defendeu, ninguém interferiu. Apenas observavam, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Está bem, concordou Estevão. Aceito. Venderson sorriu vitorioso. Ótimo! Então me mostre o dinheiro, 12 mil reais. Agora! Estevão colocou a mochila no balcão. Venderson fez uma careta de nojo, como se o objeto fosse contaminado. O velho abriu o zíper lentamente e retirou uma carteira de couro simples. De dentro dela, começou a tirar notas de 100 reais. 1, 2, 10, 20, 50. O sorriso de Venderson começou a vacilar. 100 notas, 120. Estevão contou exatamente 12 mil reais e colocou sobre o balcão de mármore. O saguão ficou em silêncio. Venderson piscou várias vezes, boquiaberto. Seu rosto passou de branco a vermelho em segundos. Mas isso é... gaguejou ele. Dinheiro, completou Estevão serenamente. Acredito que era isso que pediu. De onde Como o senhor, isso não faz sentido. Venderson estava claramente em pânico. Faz uma aposta, precisa honrar, disse uma voz na pequena multidão. Venderson olhou desesperado para Beatriz, que apenas o encarou com reprovação. Bem, tecnicamente eu disse que daria a suíte presidencial, mas ela já está reservada, mentiu descaradamente. Não há nada que eu possa fazer. Não está reservada, corrigiu Beatriz, virando o monitor para que todos vissem. Está disponível para hoje e amanhã. Beatriz, sibilou Venderson. Chega, Venderson. O senhor... Ela se dirigiu a Estevão com respeito. Sinto muitíssimo pelo tratamento que recebeu. Por favor, me permita fazer seu check-in adequadamente. E sim, conforme a aposta do meu colega, o senhor terá a suíte presidencial com todas as cortesias. Não, espera. Venderson estava suando. Isso foi apenas uma brincadeira. Uma dinâmica com o cliente para humilhar alguém que julgou pela aparência? Cortou uma mulher elegante entre os observadores. Que vergonha! Venderson abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Estevão pegou o dinheiro de volta calmamente. Não quero a suíte de graça, disse ele. Vou pagar o que for justo. Apenas me dê um quarto simples. É só o que preciso. Senhor, por favor, insisto, disse Beatriz constrangida. É o mínimo que podemos fazer depois desse incidente. O senhor não precisa pagar nada. Moça, Estevão sorriu gentilmente. Nada nesta vida é de graça. Tudo tem seu preço, e tudo deve ser pago. Vou ficar no quarto standard, aquele de 4.500 reais, e vou pagar integralmente. Beatriz assentiu, emocionada com a dignidade daquele homem. Enquanto ela processava o pagamento, Venderson permanecia paralisado, suando frio. Quanto ao jovem, Estevão olhou para Venderson pela primeira vez com firmeza. Espero que aprenda algo hoje. Não julgue um livro pela capa. E mais importante, trate todas as pessoas com respeito. Não porque elas possam pagar, não porque elas vestem roupas caras, mas porque é o certo a fazer. Desculpe, senhor, Venderson mal conseguia formar frases. Desculpas são importantes.
Mas ações são o que realmente importa. Estevão pegou a chave do quarto. Tenha uma boa noite, jovem. E com isso, ele caminhou em direção aos elevadores, deixando para trás um saguão de pessoas murmurando e um recepcionista destroçado. Estevão acordou cedo na manhã seguinte. O quarto standard do Grand Imperium Palace era confortável, mas ele havia dormido em lugares muito piores e muito melhores. Vestiu a mesma camisa xadrez, calçou as mesmas botas e desceu para o café da manhã. O restaurante do hotel era majestoso. Mesas de mogno, talheres de prata, uma vista deslumbrante para o mar. Ele se serviu de café simples, pão na chapa e frutas. Enquanto comia tranquilamente, observou o movimento. Executivos em seus ternos italianos, socialites com joias caríssimas, todos performando seus papéis no grande teatro da alta sociedade. Senhor Cavalcante? Estevão ergueu os olhos e viu um homem de terno impecável se aproximando. Aparentava uns 45 anos, cabelos grisalhos, postura ereta, tinha um distintivo dourado no peito. Gerente geral. Bom dia, respondeu Estevão. Meu nome é Augusto Ferreira, sou o gerente geral deste hotel. Posso me sentar? Claro. Augusto sentou-se, visivelmente desconfortável. Senhor Cavalcante, soube do incidente de ontem à noite. Vim pessoalmente pedir desculpas pelo comportamento inaceitável do nosso funcionário. O Wanderson já foi suspenso e está sob revisão disciplinar. Não precisa suspender ninguém por minha causa, disse Estevão. Não é por sua causa, senhor. É pelos nossos princípios. O Grand Imperium Palace foi fundado com valores de excelência e respeito. O que aconteceu ontem foi uma violação grave desses valores. Entendo. Estevão tomou um gole de café. Mas todos merecem segundas chances, não acha? O senhor é muito generoso depois do que passou. Passei por coisas piores na vida, jovem. Um pouco de arrogância juvenil não vai me abater. Ele sorriu. Além disso, humilhação ensina. Às vezes é preciso cair para aprender a se levantar com humildade. Augusto estudou o rosto sereno do velho. O senhor é um homem sábio. Posso perguntar a que se dedica? Sou fazendeiro. Crio gado, planto café. Trabalho a vida toda com as mãos na terra. E veio à capital para... Minha neta se forma hoje em medicina. O rosto de Estevão se iluminou com orgulho. Isabela, primeira da família a se tornar doutora. Não perderia isso por nada. Mas que maravilhoso! O senhor deve estar muito orgulhoso. Estou. Estevão fez uma pausa. Sabe, Augusto, eu poderia ter reagido mal ontem. Poderia ter gritado, ameaçado, feito escândalo. Mas aprendi há muito tempo que a verdadeira força está no silêncio, no autocontrole, em não permitir que a ignorância alheia defina quem você é. O senhor tem razão. Augusto balançou a cabeça admirado. Posso ser sincero com o senhor? Por favor. Trabalho na hotelaria há 23 anos. Já vi de tudo. Hóspedes rudes, funcionários problemáticos, situações impossíveis. Mas raramente vejo alguém com a classe e a dignidade que o senhor demonstrou ontem. Muitas pessoas com dinheiro não têm 1/10 da sua elegância. Estevão sorriu. O dinheiro não faz a pessoa, Augusto. Apenas amplifica o que já está lá. Se você é bom, fica melhor. Se é ruim, fica pior. Os dois conversaram por mais alguns minutos antes de Augusto se despedir, renovando os pedidos de desculpa. Estevão terminou seu café e foi se preparar para a formatura. A cerimônia foi emocionante. Isabela, de capelo e beca, recebeu seu diploma com lágrimas nos olhos. Estevão chorou discretamente na plateia, lembrando-se de quando ela era apenas uma criança correndo pela fazenda. Após a cerimônia, houve uma recepção no próprio auditório. Isabela apresentou o avô aos colegas e professores. Vovô, este é o doutor Renato Limeira, reitor da universidade, disse ela orgulhosa. Muito prazer, cumprimentou Estevão. O prazer é meu, respondeu o reitor, um homem de uns 60 anos. Isabela é uma das nossas melhores alunas. O senhor deve estar muito orgulhoso. Estou imensamente. Ela me contou que o senhor é fazendeiro.
Que admirável! O trabalho no campo é a espinha dorsal do nosso país. Eles conversaram brevemente antes de Isabela levar o avô para conhecer mais pessoas. Quando a recepção terminou, Estevão se despediu da neta. Preciso voltar para o hotel, querida. Estou cansado. Vovô, por que não fica mais alguns dias? Podemos passear, conhecer a cidade. Não gosto muito de cidade grande, Isabela. Meu lugar é na fazenda. Mas foi maravilhoso estar aqui para o seu dia especial. Obrigada por vir, vovô. Significa tudo para mim. Ela o abraçou forte. Te amo. Também te amo, minha menina. Estevão voltou ao Grand Imperium Palace no final da tarde. O saguão estava movimentado com hóspedes fazendo check-in e check-out. Ele passou discretamente pelo balcão. Acenou para Beatriz, que retribuiu com um sorriso caloroso, e seguiu para o elevador. No quarto, arrumou suas poucas coisas na mochila. Olhou pela janela uma última vez, observando o mar agitado e o céu que começava a ganhar tons alaranjados do pôr do sol. Era hora de voltar para casa. Desceu ao saguão e caminhou até a recepção para fazer o check-out. Beatriz o atendeu pessoalmente. O senhor já vai embora? Sim, minha missão aqui está cumprida. Espero que sua estadia tenha sido agradável, apesar do incidente. Foi ótima, moça. Obrigado pela gentileza. Enquanto ela processava o check-out, Wanderson apareceu vindo de uma porta lateral. Estava com um uniforme, mas sem a gravata. Os olhos estavam inchados, como se não tivesse dormido. Ao ver Estevão, ele parou e hesitou. Então, respirou fundo e se aproximou. Senhor Cavalcante, disse ele, voz trêmula, eu preciso falar com o senhor. Estevão virou-se para ele. Eu não consegui dormir a noite inteira, continuou Wanderson, palavras saindo em torrente. Fiquei pensando no que fiz, no que disse, e senti tanta vergonha, tanta vergonha. O senhor não merecia aquilo. Ninguém merece. Eu fui cruel, arrogante, preconceituoso. Julguei o senhor pela aparência e fui completamente desrespeitoso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do jovem. Fui suspenso por uma semana. Provavelmente vou ser demitido, e eu mereço. Mas antes disso, eu precisava olhar nos seus olhos e pedir desculpas. De verdade, do fundo do meu coração. Sinto muito, senhor. Muito mesmo. O saguão ficou em silêncio. Várias pessoas observavam a cena. Estevão estudou o rosto do jovem por um longo momento. Então, colocou a mão no ombro dele. Wanderson, eu aceito suas desculpas. O senhor aceita? Sim, porque vejo que são sinceras. E porque todos nós cometemos erros. O que define nosso caráter não são os erros, mas o que fazemos depois deles. Wanderson soluçou. Eu aprendi a lição, senhor. Juro que aprendi. Nunca mais vou julgar ninguém pela aparência. Nunca mais vou tratar alguém com desrespeito. Fico feliz em ouvir isso. Estevão sorriu gentilmente. E espero que não seja demitido. Todos merecem uma segunda chance. O senhor é um homem muito melhor do que eu, senhor Cavalcante. Não, jovem. Sou apenas um velho que já errou muito na vida e aprendeu com os próprios erros. Assim como você está aprendendo agora. Nesse momento, a porta principal do hotel se abriu e Augusto Ferreira entrou apressado, mas não estava sozinho. Ao seu lado vinha um homem de terno impecável, óculos de grau caros, pasta de couro. Atrás deles, uma comitiva de pessoas bem vestidas. Augusto parou ao ver Estevão e seu rosto ficou branco. Senhor Cavalcante, o senhor ainda está aqui? Estou fazendo check-out agora, respondeu Estevão tranquilamente. O homem de óculos ao lado de Augusto arregalou os olhos. Meu Deus! Senhor Estevão Cavalcante, o senhor está hospedado aqui? Estive, sim, por uma noite. Mas ninguém me avisou. O homem parecia à beira de um ataque de nervos. Senhor Augusto, por que não fui informado que o proprietário estava no hotel? O saguão inteiro pareceu congelar. Beatriz largou a caneta. Wanderson ficou pálido como um fantasma. Os hóspedes murmuraram chocados. Proprietário? Repetiu Wanderson com voz fraca.
O homem de óculos se virou para ele, irritado. Sim, Estevão Cavalcante é o fundador e proprietário majoritário da rede imperial, que inclui o Grand Imperium Palace e outros 23 hotéis de luxo em todo o país. Uma das maiores fortunas do setor hoteleiro brasileiro. O mundo de Wanderson desmoronou naquele segundo. Não é possível, gaguejou ele. Augusto estava quase tão pálido quanto Wanderson. Senhor Cavalcante, eu não sabia que o senhor estava aqui. Se soubesse o que, Augusto? Perguntou Estevão calmamente. Me trataria diferente? Me daria um quarto melhor? Me ofereceria privilégios especiais? Bem, é exatamente por isso que não aviso quando visito meus hotéis. Estevão olhou ao redor do saguão. Porque quero ver como as pessoas realmente se comportam. Quero ver como meus funcionários tratam os hóspedes quando acham que ninguém importante está olhando. Ele se virou para Wanderson, que estava tremendo. Wanderson me julgou pelas roupas que visto, pelas botas gastas, pela mochila velha. Decidiu que eu não merecia respeito porque achava que eu era pobre. E sabe qual é o maior problema nisso? Wanderson não conseguia responder. O maior problema, continuou Estevão, não é como ele me tratou. É como ele trataria qualquer pessoa que aparentasse ser pobre. Porque não importa se eu sou o dono do hotel ou um fazendeiro simples. Todo ser humano merece ser tratado com dignidade e respeito. O silêncio no saguão era absoluto. Construí este império, Estevão gesticulou ao redor, do zero. Comecei lavando pratos em uma pousada quando tinha 16 anos. Juntei dinheiro por 15 anos para comprar meu primeiro hotel, um lugar pequeno em uma cidade do interior que estava falindo. Trabalhei 20 horas por dia para fazê-lo funcionar e aprendi algo fundamental. O luxo não está no mármore, nos lustres ou nos lençóis egípcios. O verdadeiro luxo está em fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, respeitadas, valorizadas. Ele olhou para cada pessoa no saguão. Vocês sabem por que moro em uma fazenda simples? Por que uso roupas velhas? Por que dirijo uma caminhonete de 10 anos? Por que descobri que a felicidade não tem nada a ver com ostentação. Tem a ver com propósito, com família, com fazer o bem, com plantar algo que vai crescer depois que você se for. Estevão se virou para Wanderson. Jovem, você vai ser demitido hoje, mas não por me desrespeitar. Vai ser demitido porque desrespeitou os valores fundamentais da nossa empresa, porque mostrou que seu caráter ainda precisa ser construído. Wanderson começou a chorar abertamente. Mas, continuou Estevão, erguendo a mão, vou te dar uma escolha. Você pode aceitar a demissão, receber sua rescisão e seguir em frente. Ou, murmurou Wanderson esperançoso. Ou você pode aceitar uma transferência para a pousada Serra Verde, nosso primeiro hotel no interior. Lá você vai começar como carregador de malas novamente, vai limpar quartos, vai lavar pratos se necessário, vai ganhar um salário menor, vai morar em um quarto simples de funcionário e vai aprender do zero o que significa realmente servir pessoas. Wanderson arregalou os olhos. Se depois de 1 ano você demonstrar que aprendeu a lição, que desenvolveu humildade e respeito genuíno, eu pessoalmente vou te promover de volta. Mas não para recepcionista, para gerente trainee, porque pessoas que caem e se levantam são mais fortes do que aquelas que nunca caíram. Eu aceito, exclamou Wanderson. Aceito, senhor. Vou para o interior, vou trabalhar duro, vou provar que posso mudar. Espero que sim, jovem. Espero sinceramente que sim. Estevão se virou para Beatriz, que tinha lágrimas nos olhos. Você, moça, demonstrou caráter quando foi difícil. Defendeu o que era certo mesmo arriscando o emprego. A partir de hoje, você é promovida a supervisora de recepção com aumento de 40% no salário. Beatriz cobriu a boca chocada. Senhor, muito obrigada. Não agradeça. Você merece. Então,
Estevão olhou para Augusto. Augusto, você administra este hotel com competência, mas precisa estar mais presente no chão, observando sua equipe. Um gerente geral não pode ficar preso no escritório. Precisa conhecer cada funcionário, cada hóspede. Precisa sentir o pulso do hotel. Sim, senhor. O senhor tem razão. Vou fazer melhor. Sei que vai. Estevão pegou sua mochila e caminhou em direção à saída. A comitiva abriu caminho respeitosamente. Na porta, ele parou e se virou uma última vez. Deixo vocês com um último pensamento, disse ele, voz ecoando pelo saguão. No final da vida, não vão se lembrar de vocês pelos carros que dirigiram, pelas roupas que usaram ou pelo dinheiro que acumularam. Vão se lembrar de vocês por como fizeram as pessoas se sentirem. Então, tratem todo mundo, como se fosse a pessoa mais importante do mundo, porque para alguém em algum lugar, cada pessoa é exatamente isso. E com essas palavras, Estevão Cavalcante, bilionário disfarçado de fazendeiro, saiu do Grand Imperium Palace e voltou para sua vida simples no interior, onde a verdadeira riqueza nunca esteve no mármore e no ouro, mas nas pessoas e nos valores que você carrega no coração. Epílogo. Um ano depois, Wanderson Meireles estava na pousada Serra Verde. Suas mãos, antes macias e cuidadas, agora tinham calos do trabalho duro. Acordava às 5 da manhã, arrumava quartos, carregava malas, atendia hóspedes com um sorriso genuíno. E pela primeira vez em anos, ele era feliz. Aprendera que servir pessoas não era degradante, era nobre. Aprendera que humildade não era fraqueza, era força. Aprendera que o respeito não se comprava com roupas caras, se conquistava com caráter. Quando completou um ano na pousada, Estevão apareceu pessoalmente. E então, jovem, aprendeu a lição? Wanderson sorriu, lágrimas nos olhos. Aprendi, senhor. Aprendi que o senhor me deu muito mais do que um emprego. O senhor me deu uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. E sou eternamente grato. Estevão colocou a mão no ombro do rapaz. Bem-vindo de volta, Wanderson. Agora vamos fazer de você um grande gerente. E assim, de uma humilhação nasceu uma transformação. De um erro nasceu sabedoria. De uma queda nasceu um homem novo. Porque às vezes, as maiores lições da vida vêm embrulhadas nas piores experiências. E às vezes, o maior luxo que podemos dar a alguém não é uma suíte presidencial, é a chance de recomeçar,